Muito bem, vamos começar aqui uma gravação sobre o Class 1. Hoje eu quero apresentar sobre algumas personalizações que eu fiz no Class 1 para facilitar. Penso que facilita tanto para mim como para os meus alunos. Já aqui na página inicial, quando você clica aqui em turmas, verá essa página aqui. De cara já observa algumas alterações. Você vai poder observar que eu alterei o nome das classes. Eu fiz da seguinte maneira: coloquei primeiro a turma, depois a disciplina e o professor. Observe que eu fiz pensando o seguinte: primeiro A. Eu não preciso dizer que é primeiro ano do ensino médio, turma A. Em vez de eu dizer tudo isso com esse monte de letra, eu reduzo simplesmente para primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, e aí vai as outras turmas, né? Todas as 15 turmas que eu tenho. Por exemplo, aqui, ó, primeiro F, basta dizer que é F. Só com isso eu já sei que é noturno. Primeiro A, B, C, D é manhã e E, F, G, H é noite. Na escola que eu trabalho, o padrão é esse. Pode ser que em uma outra escola tenha outro padrão. Mas o fato que o número da turma, a letra da turma, já define se ela é manhã ou noite. Então não precisa ficar esse detalhe. Outra coisa que vocês podem observar é isso aqui, ó. Vocês podem estar observando que, olha só que legal, ó. Aqui vocês observam que eu acrescentei os horários, tá vendo? Nessa questão dos horários aqui, fica mais fácil para os alunos, é um alerta de que ele, afinal, precisa fazer essa tarefa. Muito bem, vendo isso, eu quero mostrar um outro relatório que está ainda já na capa, com essas modificações. É aqui pendências. Observe que pendências só aparecem no notebook. Se você estiver usando um celular, em vez da palavra pendência, vai ter a palavra notificações. Mas se você só está usando um celular, como que você vai abrir essa janela pendências? Em vez de abrir pelo aplicativo Class 1, você vai abrir pelo navegador, o Chrome de preferência, daí vai aparecer esse pendência. Olha que legal quando mostra pendências, o relatório que ele mostra. Ele vai mostrar os para corrigir e os já corrigidos. Aqui em corrigir não tem nada, porque por enquanto eu não corrigi nada, justamente para mostrar isso daqui. E aqui você consegue observar que está separada, está em ordem, olha lá, ó, correndo a tela, primeiro A, primeiro B, C, D, e aí vai correndo cada turma. Isso acontece porque eu modifiquei o nome da atividade, modifiquei o nome da turma e coloquei uma data aqui de entrega, ó, dia 8 de maio, às 23h59. Correndo mais um pouco essa tela aqui, vamos observar que aqui para baixo já tem, aqui embaixo, já está um outro tipo de atividade. É atividades frequência. Eu criei um relatório de frequência onde referente ao período de 27/4 a 1/5. E aqui me mostra exatamente, ó, a quantidade de alunos que postaram. Olha que legal aqui, ó. Você vê aqui a quantidade de entregas, enquanto que aqui você consegue visualizar quem ainda não entregou. Muito bem. E lá no topo, você ainda tem a vantagem de ter filtros. Você pode filtrar só pela turma A. Então observe que pela turma A está aqui as atividades da turma A e aqui o relatório de frequência. Se você vai mais para frente, vamos lá no segundo B. Observe que o segundo B
de cara consegue observar que tem as atividades 1, 2, 3, 4, 5 certinho. E ali o relatório de frequência como previsto, tá? Abrindo então aqui no segundo B, você vai poder ver algumas personalizações. Observe que eu mudei a capa, olha aqui, ó. Tá aqui o ícone de história, meu rostinho aqui e as coisas certinho. Opa, abriu coisa que eu não devia aí, droga. Aí aqui vamos para atividades. Indo para atividades, olha que interessante. Tá aqui a sequência. Então, quero que eu observe que no nome da atividade eu mudei, ó. É turma B e aqui também é turma B. E quando eu abro a atividade, aqui embaixo, também o nome do formulário vinculado a ela é também B. Então, olha só, nós temos vários nomes. Ó. Vamos abrir esse formulário e vamos verificar. Observe o seguinte. O nome do formulário, o nome do arquivo do formulário, tudo igual. Então, olha só, eu tenho o nome da atividade, eu tenho o nome do formulário e o nome do arquivo do formulário. São 3 nomes que, quando vem da SED, está tudo o mesmo nome. Igual para o primeiro A, B, C, D, para aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, tudo o mesmo nome. Então eu fui lá e personalizei todos esses nomes, de tal maneira que é muito mais fácil, porque como a tela é tudo muito igual, quando os nomes são iguais, e aí, será que eu estou na turma B, estou na turma A, do que eu estou corrigindo agora? Quando eu fui na sequência e alterei todos esses nomes, me facilitou para entender e ter claro o que eu tenho até agora. E daí, voltando naquele relatório que eu coloquei lá no começo, você consegue ter aquele relatório de dependências tudo em ordem. E daí saber exatamente quanto foi feito de cada um. Outra coisa interessante é a criação de tópicos. Ó, aqui o tópicos da sede. Como que cria tópicos? Muito simples. Aqui, ó, tópicos. E aqui que você cria as atividades. Descendo aqui a tela, veja que eu criei um item chamado excluir por estão repetidos. Está vazio agora. Por quê? Porque primeiro eu peguei todas as atividades repetidas e coloquei nesse tópico. Depois de estar nesse tópico, eu primeiro confirmei com o CRTE, com o CED, com um monte de gente. Depois que todo mundo falou claramente o que tiver de atividade repetida, pode excluir. Mas observe um detalhe aqui, ó. Observe o que está escrito aqui, ó. Veja que está escrito que se o tópico tiver vazio, o estudante não consegue visualizar, então tá tudo certo, tá? Aqui são atividades que eu ainda vou criar. Por enquanto eu não criei atividade nenhuma. O que eu criei foi somente um material, tá? Um material que eu criei. Então olha lá o material que eu criei. Eu vim aqui e fiz uma explicação sobre frequência e avaliação. O aluno clica ali e ele abre então um documento, e nesse documento está escrito tudo o que eu quero cobrar do aluno. Observe um detalhe de compartilhamento, ó. Quando eu abro aqui o compartilhamento desse arquivo, observe que eu estou de proprietário, tá aqui, ó, eu sou proprietário, mas todos os outros só podem visualizar, ó, podem ver, tá? Eles não podem nem comentar e nem editar, só podem visualizar. Ó, todos os grupos certinho aí só podem visualizar. Então, feito dessa maneira, fica muito mais fácil. Então,
eu criei um documento, e como é um documento dentro do próprio Drive, se acontecer algum problema que eu queira mudar alguma regra aqui, basta vir nesse documento, eu mudo a regra e aparece para todas as turmas essa alteração. Porque eu fiz um documento só para as minhas 15 turmas. Então eu não preciso fazer 15 documentos. Eu faço um único documento editável, qualquer problema que eu tenha nele, eu edito. Uma outra dúvida, ó, veja que aqui está aparecendo a palavra bloco, tá vendo? Bloco 1. Como que aparece essa palavra bloco 1? Eu venho aqui, ó, nas configurações, dentro de configurações de avaliação, tá aqui a avaliação, eu consigo acrescentar aqui embaixo, ó, categorias de notas. Eu dei o nome de bloco 1, 2, 3 e 100 nota, dei os pesos para cada um. Por que 100? Porque ele não aceita 0, então fica por 100. Então tá ali configurado os blocos. Quando eu venho aqui para editar uma atividade, na edição de atividade eu posso mudar o nome, eu posso mudar isso aqui. Aqui embaixo eu posso mudar o nome então da atividade, do formulário vinculado à atividade. Ó, aqui me lista os blocos que eu criei, as categorias de notas. Aqui aparece automaticamente quanto que vale de nota. Aqui a data da entrega e em que tópico que ele é para aparecer. Então eu fui aqui em cada uma das atividades, eu fiz essas edições. E aí eu consigo ter um controle melhor do que está sendo feito. Ó. Então tá aí. Outra coisa que acontece, eu já criei um filtro e aqui vem para o meu e-mail, olha só, uma mensagem aqui, vem a mensagem do meu aluno e eu consigo visualizar o que ele está me dizendo. Ó, aqui eu escrevi para outro povo aqui. Então, olha só, ó, essa Natália, por exemplo, é aluna, foi me escrevendo, eu tive toda uma conversa com ela, usando o meu e-mail oficial, dentro do Classroom, e aqui, olha, outra coisa importante, ó, o chat, ó, é o chat. O que é isso importante? Eu não preciso ficar passando meu WhatsApp, nem Facebook, nem nada. Eu posso ter conversas particulares com os alunos, tudo dentro da conta oficial do Estado. E aí, olha só, aparece o nome completo da aluna, o e-mail completo da aluna. Então, tudo é oficial para oficial. É o e-mail oficial do aluno, mandando para o e-mail oficial do professor. Tudo isso fica registrado, tudo isso gera log, isso gera qualquer tipo de problema. E o aluno não tem o meu WhatsApp do mesmo jeito, tá? Ó, se entra aqui, ó, tem o chat aqui, ó, para poder conversar com o aluno. Voltando aqui, então o básico que eu queria mostrar é essa personalização que eu fiz. E aqui embaixo então a frequência, olha só, de frequência que eu criei para os alunos, ó, sem nota, tá vendo? A frequência não tem nota. Então tá criado, tá feito aí. Espero que tenham gostado e a gente pode dar mais instruções e outras coisas que vocês queiram. Valeu, muito obrigado. Eu sou o professor Reginaldo Polese, sempre ajudando.